Olá a todos! Nesse vídeo será demonstrada a utilização de states. Os states em uma aplicação Flex são os vários estados que uma aplicação pode assumir. Esses estados, fazendo uma analogia, seria como os vários arquivos que compõem uma página comum em HTML, onde em cada state eu vou poder alterar os componentes que fazem parte desse state, ou até mesmo a disposição dos componentes que já existentes. A criação de um novo state vai ser sempre feita em cima de um state já existente. Quando eu inicio um novo projeto, é criado automaticamente o base state, que é o estado base da aplicação. E ele é definido automaticamente como o state start. Esse start state é o state que é executado automaticamente quando eu inicio a minha aplicação. Eu posso definir outro state criado posteriormente como o start state da minha aplicação. Para a criação de um state, basta clicar com o botão direito aqui na aba States, New State, definir o nome desse state. Eu posso definir em qual state existente eu vou me basear para criar esse state. No caso aqui a gente vai se basear no base state. Posso definir que ele vai ser o start state, não vai ser o nosso caso aqui agora. Vou dar OK. Foi criado o estado 1. Vocês podem ver que esse é um exemplo pré-montado. Eu criei aqui um acordeon com dados pessoais e profissionais, alguns componentes aqui espalhados pela tela para que a gente possa comparar os diferentes states. Eu posso ver que aqui agora eu tenho dois states com o mesmo conteúdo, a mesma disposição de componentes e tal. Vamos alterar aqui no estado 1 algumas disposições, vamos mudar algumas posições aqui, para que a gente possa notar a diferença, notar o que pode ser feito com o state. Eu posso ver que aqui no meu estado 1 eu teria essa disposição. No base state, todos esses componentes foram mantidos na mesma posição onde eles foram definidos inicialmente. Criados esses diferentes states, como eu posso fazer para acessar, mudar o state? Através do source, vou definir no ActionScript uma função para essa mudança de states. Então eu vou associar aos botões essas funções. Eu posso criar aqui um botão para o estado base, um botão para o estado 1 e outros botões aqui para estados que a gente vai criar posteriormente nesse exemplo. Aqui no source, eu já deixei as funções criadas anteriormente. Foi definida uma função muda estado base, que vai definir o estado, que vai verificar em qual estado que a gente se encontra e, se for o caso, mudar para o estado base. Por que está vazio aqui as aspas? Quando eu quero mudar para o estado base, ou seja, para o estado de início, eu vou utilizar as aspas vazias. Vocês podem ver que aqui na função muda estado 1, eu defini que se o current state não for igual ao estado 1, então o current state recebe estado 1. Essa variável current state é uma variável de ambiente que eu vou usar para definir o estado em que eu me encontro e para qual eu quero mudar. Salvar, vamos executar aqui a aplicação. Vocês podem ver que aqui eu já defini nos botões aqui no OnClick o estado base para muda estado base, que é a função que vai mudar o estado corrente para o estado base. No botão estado 1, muda estado 1. Foi chamada aqui a função para que se mude para o estado 1, que é aquele que a gente alterou a disposição dos elementos. Vamos aqui executar a nossa aplicação. Posso ver que ao clicar em estado 1, eu vou mudar a minha disposição. Se voltar para o estado base, eu volto para o estado original da aplicação. Vamos criar um novo estado aqui, chamado estado 2. Esse estado ainda vai ser baseado no base state. Nesse estado, vamos fazer umas mudanças mais drásticas. Vou apagar aqui alguns componentes.
mudar aqui a posição desse acordeon. Definir aqui mais um painel, por que não? Mais um painel dentro do meu acordeon. Vou alterar aqui o label, né? Ainda aqui no estado 1. Agora eu esqueci de alterar esse label. Opa. Definido aqui o estado 1. No estado 2, então, a gente fez uma alteração mais drástica. Eu ainda não tenho a função para poder mudar para o estado 2. Usar no nosso source, criar essa função, mesmo procedimento, public function, muda estado 2. Se o current state não for igual a estado 2, então o current state vai receber o valor estado 2. Detalhe aqui é que eu criei uma função para cada botão, mas isso não era necessário. De uma maneira mais organizada de se fazer esse código, eu poderia criar apenas uma função passando o estado como parâmetro, mas tudo bem. Aqui é apenas um exemplo. Vamos atribuir o valor do onClick lá no estado 2 para o botão estado 2. Isso vai ter que ser feito no base state. Se não for feito no base state, não vai funcionar corretamente. Quando eu faço isso no base state, ele se propaga para os outros estados quando o elemento é repetido. Vamos executar agora a nossa aplicação. Posso ver que aqui agora tem uma correta mudança de estados. Estados completamente diferentes uns dos outros. Vou voltar aqui para a nossa aplicação. Vou criar um novo estado, entretanto agora ele vai ser baseado no state 2, chamado state 3. E vai ser o nosso estado 3. Foi criado, vocês podem ver que aqui ele cria de forma hierárquica. O procedimento vai ser o mesmo. Vou criar uma função para acesso a esse state. Posso até copiar e colar, visto que o funcionamento vai ser idêntico. Altero aqui apenas o nome do estado da função. Salvo as alterações. Nesse estado 3 aqui, vamos fazer alguma alteração. Vamos, sei lá, apagar esse painel. Adicionar aqui um Rich Text Editor. Dá uma boa exemplificada. Gerar aqui esse label para estado 3. Apenas por exemplo. Vamos executar. Foi esquecido de definir o estado, o onClick, estado 3. Vou definir aqui, muda estado 3. Definir aqui não vai resolver, eu tenho que definir no base state para que essa definição se propague. Vamos executar novamente a aplicação. Agora sim, o estado 3 também está sendo executado. Então eu posso alterar em diferentes componentes a utilização de estados.